Vamos começar falando do principal não, mas talvez o jogo mais polêmico da rodada, né? Porque, 1-1 Atlético Mineiro e Santos, mas teve pênalti no Neymar não marcado, teve o Neymar torcendo o tornozelo e depois reclamando do gramado sintético, indo nas redes sociais xingar o gramado sintético. Ele tem que xingar ele mesmo. Também. O Brasão, o Neymar, olha o espelho, cabeça, mas continuou jogando. Desculpa, Alemão. O Neymar, procure um espelho qualquer e grita, xinga você o tempo todo. 24 horas por dia, que você está enganando na Vila Belmiro. Uma vergonha. Teve o Brasão nesse jogo também, Milton, que ele tomou uma pancada na cabeça e saiu com um galo, mas continuou jogando e depois meio que desmaiou em campo, teve que ser substituído. O Everson, goleiro do Atlético Mineiro, ele denunciou assédio sexual contra a filha dele que estava no estádio. Então, são vários pontos aí nesse jogo. Eu queria e o pênalti do Lianco, né? Também, o pênalti do Lianco. Na semana passada. Fez o pênalti. E esse Brasão é um no bom final do goleiro, jogo. Hein? Lelê, de todos esses assuntos aí, eu queria que você falasse qual que você acha que é o mais polêmico, tirando o caso de assédio sexual, que já é uma coisa talvez mais criminal, mas dentro do jogo aí, qual que é o mais polêmico? Bom, primeiro vamos lá, me surpreendeu o jogo que o Santos fez com o Atlético Mineiro lá, né? Eu até esperava uma vitória do Atlético, estreia do Sampaoli. Eu acho que o Atlético até tem um elenco superior, talvez um pouco mais qualificado do que o elenco do Santos, mas a gente já vinha falando isso do Atlético aqui, que apesar do elenco, apesar de alguns nomes aí, parece que não está encaixado, esse elenco não está fechado, né? Diante da eliminação do Atlético Mineiro na Copa do Brasil para o seu maior rival, aí para o Cruzeiro, a gente comentou sobre isso aqui, Alemão, sobre o time parece que está um pouco, né, sentindo ainda todas aquelas polêmicas que aconteceram por conta de salário atrasado, jogador entrando na justiça, enfim. Acho que falta esse senso de coletividade no time do Atlético Mineiro. Vamos ver se o Sampaoli vai conseguir resgatar isso. Mas, de fato, o Santos não vai ser fácil. Mas o Santos foi superior ao Atlético Mineiro. Acho que principalmente no primeiro tempo, teve oportunidades para sair vencendo já de forma parcial. E aí, talvez seja polêmico aí para todos que ainda esperam, né, uma redenção, uma superação do Neymar dentro de campo. Mas pra mim foi um dos piores jogos que eu vi do Neymar com a camisa do Santos. Ele tá só cumprindo tabela. Teve aquela furada porque dentro da área. Claro, a gente sabe que o Neymar, hoje o problema dele é físico, ele tem que voltar a ser um cara que aguenta mais dentro de campo. Mas já faz uns 2 anos, né? Só que assim, teve 2 oportunidades ali que ele perde de gol, que não é só um problema físico. Que aí é a falta da técnica mesmo, que a gente nunca viu o Neymar passar por isso, né? Até porque o Neymar, tecnicamente, a qualidade dele ninguém discute. E ele não é de perder esse tipo de lance que ele perdeu ali. Então, pra mim, realmente, o Santos só não saiu vencedor porque acabou desperdiçando chances claras como essa e com o Neymar. E será que não foi por isso aqui, Lelé? O que ele escreveu no Instagram? E aí... a culpa é do sintético. É isso, culpa é tua, Neymar. Você não fez porcaria nenhuma. Ele pode até ter razão em relação ao que ele acha do sintético, mas colocar a culpa na péssima atuação dele no gramado... Eu acho que ele escreveu isso, Alex, por conta da torção no tornozelo que ele teve no começo do jogo. Não, mas ele machuca todo dia, ele tá machucado faz quantos anos? No primeiro minuto de jogo já acontece essa torção, né? Que ele vai, ele tenta todas as lesões na vida dele foram em gramado natural. Então, eu ia falar exatamente isso. Ele já se machucou tanto em gramado natural, né? Todas as lesões da vida do Neymar aconteceram em um gramado natural. Quantas lesões? Umas 25? Por aí, né? Ele tem jogado na Vila, tem jogado bem na Vila, Nada. Então, quando ele fala sintético é uma merda, dá a impressão... tá escrito lá... Mas falado não é escrito. Amarelo pra mim, fala assim, por favor. Então, o que acontece? Não, senhor, eu retiro o amarelo. Retira o amarelo? Você que é árbitro. Foi M, 3 pontinhos, mas é sério. É no bom sentido. Quem vê ele falando, quem não assistiu o jogo e vê ele falando, olha, não viu o jogo do Santos. O Neymar falou que um sintético assim, dá a impressão... Aquilo que o Alex falou, que ele não jogou bem por causa do sintético. A culpa é do gramado. Ele tem jogado bem no natural. Nos outros jogos. E ontem, ele não tá jogando nada. Ele não joga bem em qualquer gramado e treinando ou jogando. Até agora, ex-jogador. Marcelo Teixeira, você é um tonto. Passaram a perna em você. Mas vou fazer justiça. Achei que ele foi mal, achei que ele perdeu esses lances aí cara a cara com o gol, mas também teve um pênalti não marcado em cima do Neymar, né, do Scarpa, que inclusive foi numa dessas oportunidades ali que ele desperdiça, né, na hora de chutar pro gol. Depois que ele chuta, a bola ainda está em jogo, né, o Scarpa chega ali
derrapando, fazendo uma falta clara no jogador. E pra mim o árbitro não enxerga ou não marca, não sei o porquê. E sei menos ainda o porquê que o VAR não chamou, que é lance também pro VAR chamar, não é, Loeb? Eu já discordo de você. Apesar de eu achar que foi pênalti, você pode ver que o árbitro está com a visão total, clara. Ele achou que o carrinho do Scarpa, eu acho que foi pênalti, tá? Sim. Ele achou que não é para penalidade, é um lance interpretativo, visão clara do árbitro, o VAR não tem que chamar. Ah, não, gente. Mas nem pra corrigir o erro. Mas aí pra mim não vai chamar. Pelo amor de Deus. Ô, Lebre, desculpa, mas eu Não, chamo é que eu agora. sei que você é a Mas está no recomendação. protocolo, Eu sei, mas eu quebro o protocolo. Mas se o Então, VAR mas não aí, corrige gente, um erro crasso Aí desse... tem. Aí pra que Ele serve o sabe VAR, mais que nós. então? Gente, o protocolo Sabe diz nada. isso. Então temos que mudar o protocolo. Faz tempo. Aí é outra discussão. Nós vamos discutir uma mudança de protocolo Isso. de entrada do VAR em lance interpretativo. Tá muito claro, o VAR não tem que entrar em lance. mas Se a ele questão- tivesse, o Facicano tá na minha frente, tá? Eu não tô vendo o Scarpa dar um carrinho no Neymar. Opa, o VAR vai intervir. Agora, não pode ver a imagem, Como não é tem que o VAR vai ninguém. saber se não o- tem ninguém na se o frente, a processo imagem é viu? clara, gente. Ô, Loeb, um problema é que todos os lances de pênalti, ou a grande maioria, recentemente, no Campeonato Brasileiro, tem tido intervenção do VAR. Não, todo lance de pênalti tem que ter VAR. Até Então, porque tá no esse era um protocolo. lance pra pênalti. Não, não é. Não, A diferença é que quando há uma penalidade, o árbitro marcou a penalidade. Todo pênalti passa pelo VAR. Por mais claro que ele seja, Quando marcado. pênalti marcado. Todo pênalti passa pelo VAR. Então tá bom. Então qual é a Todo diferença? lance- Então Calma. qual é a diferença de um toque de mão acidental na área que é chamado pra VAR pra uma falta como essa? Total. Primeiro, o toque acidental ou não já é interpretativo. O que Então, pode esse é ser. um lance O que interpretativo. pode ser. Não, peraí. O que pode ser interpretativo pra você pode não ser pro Milton. Primeiro O que o questão. Lebre- Peraí, eu vou te ajudar. Então. O que o Lebre quer dizer é o seguinte: em vez de um carrinho do Scarpa, se fosse um toque no braço do Scarpa e o árbitro tivesse na mesma posição em que ele estava e tivesse visto esse toque acidental no Scarpa, o VAR não iria chamá-lo por causa do protocolo. Teve um lance Porque no jogo ele do viu- Vasco, não teve? Porque ele viu o lance hipotético de um toque na mão do Scarpa. Então, ou toque na mão do Scarpa, ou carrinho do Scarpa, como foi, se o VAR percebe que o árbitro tinha a visão completa do lance, ele não chama, porque o árbitro Mas viu. aí eu sou Ah, não. totalmente contra esse Sim, mas protocolo. sabe por que vocês não estão errados? A Vocês não estão ser certos. que o árbitro. A não ser que o árbitro fique com dúvida na hora Porque e pra mim é a pega. mesma Porque coisa. senão- né? Sabe por que vocês estão Se certos? torna um erro crasso, o árbitro de frente pro lance Não é erro marca, crasso, o VAR não. não corrige. Desculpa, não é erro crasso. Não, pra mim é. Não, Assim, erro crasso, Lei, desculpa. Isso aí é matéria interpretativa. Eu posso achar que não foi pênalti. então... Então não é erro crasso. Não, mas assim, eu digo, quando existe uma falta dessa, que é clara, que todo mundo acha falta, está de frente o árbitro pra ela e o árbitro não marca, e o VAR ainda não pode corrigir... Não pode, a gente vai no apito do piora- jogo. Não Então, é. mas a gente piora o erro, Não, gente. desculpa. É porque nós fomos viciados aqui. Vocês têm razão na Mas opinião aqui de no vocês. Brasil, o VAR apita o jogo. Isso! Parabéns, tá. Facinho. Aí Nós tá. fomos Ó, viciados. Parabéns pro. Como é que você chama? Nós fomos Primeiro é essa. Nós fomos viciados aqui no Brasil, ou estamos viciados, que o árbitro apita o jogo. Tá? Eu assisti o jogo na Primeira Liga, não, foi da Bundesliga final de semana. Tá? Aliás, o Bayern em primeiro lugar, 9 pontos. Um monte de lance, um monte que o VAR podia. E TV aqui no Brasil, lá, nem os comentaristas falam nada, passa batido. Só que nós estamos viciados a um VAR errado. Então o gol do Atlético Paranaense anulado contra o Corinthians foi errado, porque não deveria ter chamado que o juiz estava vendo o lance interpretativo. Exato, nós falamos isso aqui na semana passada. isso. Agora, nós eu falei que pra mim seria um erro crasso, inclusive. Nós não podemos falar assim, não, mas a Lelê está errada e o Facinho está errado. Pelo contrário, porque o nosso VAR, o VAR brasileiro, que eu falei semana passada, é um Frank VAR. Ele é deturpado daquilo que é o protocolo original. Quando você senta, você pegar um dia, pegar as 104 páginas do protocolo de VAR e for ler os itens, meu, cai o cabelo, você passa tão louco. Chegou na metade e você não quer mais Você não- isso. Não sabe nem o que você leu. Isso. Só um detalhe do Atlético Paranaense e Corinthians, aquele lance eu acho que é um pouquinho diferente desse de ontem, porque dá margem para você analisar se o árbitro tinha ou não a visão completamente aberta. Eu acho que tinha gente na frente dele e aí poderia justificar uma chamada do VAR, porque ele não tinha a visão completa do lance. No caso de ontem, o Bruno Abreu estava bem colocado. Ele foi burro mesmo de não ver o desse. Ele achou que não foi. Por isso que eu discordo, que assim, erro grosseiro. Né? No protocolo de VAR, o que é erro grosseiro? Eu estou olhando a jogada na linha de fundo, tá? Tá o Mário Alemão cruzando, marcado pelo Milton. Fora do meu campo, nas minhas costas aqui, o Facicani segurou aqui o Alex Miller. Esse é um erro grosseiro que eu não tenho como ver. Aí o VAR entra. Agora, se eu estou vendo e eu acho que o agarrão do Facicani no Alex
não é suficiente para derrubar, o VAR não tem que entrar. Agora Loebelin, Desculpa, Alemão. Um recado aí pros colegas e tal. O que faz esse cidadão aqui, o que ele fala, Loebelin, que é o teu nome, né? Sobre arbitragem, não tem discussão. Mas não tem discussão. Ele é o melhor comentarista de arbitragem que já tivemos na imprensa brasileira. Não tem discussão, porque é como uma matéria interpretativa. E eu achava que você era mudão. Mas aí, sabe o que é interessante? A única regra que não cabe interpretação é a regra, pelo menos, do que acontece no jogo, né? Tirando um cara ter 12, 13, 14 jogadores, que aí é uma questão matemática. Claro. Mas a única regra exata que a gente discute aqui no dia a dia é o impedimento. É a única regra que não cabe interpretação. Ou tá ou não tá. Não tem meio impedido. Exato. Né? Exatamente. É igual quando o Milton brinca do meio grávida, né? Não tem meio grávida. Ou tá ou não tá. Né? E o resto, tudo é uma interpretação, até um burro na cara. Lógico que o burro na cara é interpretativo. Até porque eu posso achar que, sei lá. Se eu deixar. Se eu querer, o braço não, exato. Isso, eu tô mesmo caindo. que seja crasso, seja algo tão absurdo a gente discutir o cara dar uma cotovelada na cara de alguém, mas é o que você fala, até a hora pode falar, olha, na minha visão, ele pode ser o único louco achar isso, mas tem. Eu não acho que é pra expulsão. Por isso então é isso que ele precisava. Qualquer regra no futebol, Weber, ela chega a ser tratada como interpretativa. E dentro dessa interpretação é que é preciso haver uma sinergia de ideia. Sim. Pra gente não chegar aqui e achar que um pênalti. Quando a Lelê fala em erro crasso. É isso. É exatamente isso. Porque você pode não achar que é uma questão pra pênalti, mas é tão claro que é pra pênalti que ele se torna um erro crasso. Ele se torna um erro crasso. Como ele se torna? Como é interpretativo, ele deixa de ser. Exato. Mas é porque eu falei, até um murro na cara, então, nessa avaliação, ele vai ser um interpretativo. Mas porque então, os gênios... nada é erro crasso. Assim, os gênios querem, cada um que entra numa comissão, quer deixar a sua marca. Então nós tivemos a vida inteira, lá quando o Alex Miller fez o curso de arbitragem, que ele fez, que eu sei... 98, ele aprendeu o seguinte, a disputa, o que está na regra 12, a disputa tem que ser igual. Então, ou seja, é ombro no ombro, desde que eu não venha correndo para ganhar peso, e aí já vira física e vou derrubar com o choque, ok? Aí algum gênio, que é um gênio, inventou o seguinte, que a mão nas costas pode. E que o árbitro tem que julgar se aquela mão nas costas é suficiente ou não para derrubar. E o que é pior, assim, e o puxão também. O puxão, esse que é a palavra. Não, esse puxão é uma referência. Não existe referência. Como é que qualquer puxão chama a sua atenção? Você tá na rua, a pessoa fala assim, por mais que ela não te puxe, se ela te chama a atenção, ela tira a tua capacidade cognitiva do lance. Então, agora, quem quer inventar isso é o responsável por um produto no Brasil hoje que é ruim, com software dos piores que tem no mundo, que é o software usado no VAR brasileiro, quando podia estar investindo, por exemplo, no impedimento semiautomático, que é uma vergonha o Brasil não ter ainda impedimento semiautomático. Mas por que? A gente pergunta, por que ano que vem? Já pode implementar agora. Se você pode implementar. Agora Loebelin, e até queria falar até para o Alex Miller analisar, só para finalizar esse assunto desse pênalti em cima do Neymar, o lance aconteceu no bico da área, certo? O Neymar recebe ali no bico da área e chuta. Quando ele chuta, a bola tá indo pro goleiro, pro Everson. Quando ele chuta, o juiz tá olhando para onde? Ele vai olhar para a bola indo pro Everson. Não. Por que não? Para ver se o goleiro dá rebote. Não. E aí, a falta acontece ali, o juiz tá olhando para lá. Então não tá no campo de visão do juiz. Tá sim. O árbitro é treinado. O carrinho do Scarpa acontece depois. Você tá chamando o alemão de burro? Não, ele tá equivocado. Não, mas vocês não concordam comigo? Não se olha a bola. discute O árbitro faz um teste. Não se discute arbitragem contra... Não, a informação é importante. A informação é importante. Loebelin, você discutiu... O alemão tem... O questionamento dele é pertinente. O árbitro é treinado para usar o campo visual. Mas aí ele tá olhando a bola indo pra lá, ele não vai pro pênalti. Peraí, gente, ele faz o teste. Eu vou até fazer propaganda do hospital. Apesar de ser o Bruno Arleu, ele tinha... Vou fazer a propaganda do hospital aqui, que é o SEMA, que é um dos melhores hospitais da América Latina. E os caras são gente boa lá, o Santana. Nossa, demais. E aí o árbitro faz o mesmo exame que os pilotos de Fórmula 1 fazem, tá? É um exame que vai ver, é verdade isso daí. Se ele não tem o campo visual necessário, ele não pode ser árbitro. Na moca, né? Ele não pode ser árbitro. É verdade. Como piloto de Fórmula 1, se ele não consegue a superlicença se ele não tiver um campo visual de acordo. Que eu não vou aqui ser leviano e falar, é isso que eu não sei qual é, que eu não sou técnico. Então, o árbitro, a partir do momento, Mário, que ele tem o campo visual de acordo com a necessidade, ele é treinado para usar, ele vê o lance inteiro. A Lelê tá com a bola aqui,
Eu tô vendo o que você tá fazendo aqui, no campo visual aqui, o que o Alex tá fazendo. Ele é treinado para isso. O Evandro Rogério Roman... Mas Evandro, gente boa demais. Então, peraí, eu estive com ele em Foz do Iguaçu fazendo eventos, muitos eventos pelo Paraná principalmente. Gente boa. Ele está dizendo que concorda plenamente. Ninguém na imprensa brasileira opina... Não. Deixa eu concluir. Eu fico sem graça. Ó, pega a tímido. camisa da Associação de Pirassununga, não deixa no chão, não. Dá licença. Porque a Lelê veio aqui querendo a camisa. Eu não posso te dar. A camisa tem meu nome atrás. Quer ver? Ó? Deixa aí na mesa, não vai Quer ver? derrubar a camisa. Qual é o lado certo aqui? Agora, faça Olha aqui, ó. Não, só concluindo. O Evandro Rogério Roman, que entende de apitação, entendeu? Ele está dizendo que você realmente é o melhor. E se você der o cano daqui e for embora, eu te processo. Eu pego o Sergei Kovarbeck, é implacável. Ô, Milton, deixa eu só fechar esse assunto de arbitragem aqui. Nada contra. Não, você tem que concordar ou discordar. Não, porque não é esse cara, verdade. ninguém Não, imagina, não é discute discussão. arbitragem melhor Desculpa, que esse cidadão aí. eu apresentei um programa. Feio que dói, eu apresentei mas é um bom. programa diário por quase 2 anos com ele ao meu lado. Eu já conhecia um pouquinho, tá? A gente tava junto lá No Esporte Interativo. Esporte Interativo. Falecido. Infelizmente, acabaram com o melhor programa que tinha naquela época. Seguinte, o Bruno Arleu, verdade, o Bruno Arleu, das 22 rodadas até agora do Campeonato Brasileiro, ele apitou 12 jogos, tá? De 12 jogos apitados por ele, tiveram 7 lances de pênaltis que comprovadamente a marcação dele foi errada, ou ele deu o pênalti equivocadamente, ou ele não deu um pênalti claro. Foram 7 pênaltis errados na interpretação dele em 12 jogos. 7 mudanças de resultado em 12 jogos. E ele continua sendo escalado nos principais jogos, continua tendo escudo FIFA e sendo um dos mais privilegiados pelo quadro atual da CBF. Eu queria entender... Repita o nome dele. Bruno Arleu de Araújo. Eu queria entender o critério do Sintra e do Bassols, principalmente do Sintra, que é o chefe da arbitragem. O Bassols é o chefe do VAR, né? Mas quem comanda a arbitragem mesmo é o Sintra, que tem os 40 mil assessores lá, tem até gente de outro país que nunca veio aqui e se mete assim. Manda na bagaça. E que manda em tudo lá. Então, Sintra, qual é o critério para manter o Arleu como FIFA e para mantê-lo nos principais jogos do Campeonato Brasileiro, sendo que em 12 jogos que ele apitou, ele errou 7 pênaltis. 7 pênaltis. Não é que ele errou um tiro de meta ou inverteu um lateral. 7 penalidades máximas. Errou? É a infração mais grave em um jogo de futebol. Ele errou 7 em 12 e continua sendo presenteado com grandes escalas. Não estou aqui para falar se ele é gente boa, se ele não é gente boa, se é um bom pai. Todo mundo aqui está exposto a ser elogiado e criticado. E se ele é um árbitro que se preparou para tal e não consegue exercer direito e tem o escudo FIFA, que teoricamente o coloca como um dos principais árbitros da América, não dá para o cara continuar assim. Vai para reciclagem, fica 1 mês, 2 meses e depois tenta voltar. Agora, se continuar insistindo nesse erro, vai afundar ainda mais o nível de arbitragem do Campeonato Brasileiro. Armando Nogueira assinaria embaixo a tua tese. Muito obrigado. Aliás, o Armando Nogueira um dia escreveu que o Ademir da Guia jogava futebol tendo tempo ao seu lado. Ele era companheiro do Ademir da Guia. O tempo como se fosse companheiro de time. Armando Nogueira. Esse sim, uma grande pena. O que o Alex falou, sabe qual é o protocolo ali? Na dúvida, ele marcar. Depois o VAR aí está no entendeu a diferença? Aí está no protocolo. Porque aí o VAR poderia corrigir. Aí o VAR pode Agora, corrigir. pra gente encerrar Galo e Santos, Facincani, Gabriel Brazão, que tomou uma porrada na cabeça, continuou no jogo, depois caiu Tem coisa aí sentindo, também. Como é que ele sentindo tá, mal. hein, Alemão? Foi... Você tem informação Tá bem, tá de bem. hoje? Oi? Como é que ele tá? Ele tá bem, ele postou uma foto do hospital falando que tava tudo bem, né? Que No ele foi pro hospital já tinha depois. desinchado Isso, bastante, desinchado, né? já ali, ó. foi. Aí a foto aí, ó. Ele tinha postado É um meme, com essas é um meme. coisas, porque parecia que tava meio confuso da cabeça, mas depois ele postou já certo ali, falando que tava tudo bem, com um Galo bem menor, né? A gente vê que... Ele jogou literalmente contra o Galo ontem, né? Boa, Lelê. Ele jogou contra 2 galos. E só deixar um recado sobre o Brasão, o nosso companheiro Ricardo Martins, que trabalhou com a gente lá no Esporte Interativo também, tá lá na Santa Cecília, né? E também na TNT, ele continua lá na TNT. Ele postou no Instagram hoje um áudio que o Brasão mandou pra ele, dizendo que tá bem, mas que ainda vai fazer alguns exames ao longo da semana, que ele ainda não se sente 100% para poder voltar normalmente às atividades, né? Então ele, por exemplo, não é que ele
tá 100%, já tá em casa e amanhã já vai pro treino coletivo. Não, ele Tem um vai protocolo passar... também. Jogador que é substituído por Ele vai conta passar de ainda por um cabeça. tempo. O Diógenes que entrou no lugar dele pegou tudo, Pegou até tudo. sombra. Não conhecia esse Diógenes, hein? É uma bela... Foi muito bem, realmente. Antigo lateral direito do Juventus. E foi pro gol agora. Então. No final do jogo, salvou o Santos ali de tomar, né, O Diógenes é o salário Uma mais virada. baixo do Santos Futebol Clube. Eu sei. Porque todo o dinheiro, né, Marcelo Teixeira? Você dá pro pai do Neymar e pro Neymar, onde você viu? O Neymar ganha 4 milhões e 300 por mês. Não, aí é muito. acha, Ele tinha que Milton? pagar 10 milhões pra jogar no Santos. 4 e 300 dá pra Ele Mas não mover. é, ganha 23 milhões mais, é? Hã? Não ganha Não, mais 23 milhões por mês? Não, é 23, mas é 4 que o Santos paga e o resto dos 4 e 300 patrocínios que pra ele ele. trouxe que... Com isso aí ele ganha, dá pra mobiliar uma Aliás, Aliás, casa. quem patrocinou a ida dele que tomou na cabeça, porque não joga nada. Bom, esse lance, pra mim, independentemente de protocolo ter sido feito ou não, é uma irresponsabilidade de quem deixou o Brasão continuar em campo. Pra mim, o médico do Santos tem que dar muitas explicações em relação a isso. Eu dou um exemplo, por exemplo, estava vendo o jogo ontem, minha esposa estava ao meu lado, médica, né? Especialista também em UTI. Como é que chama a neurológica. doutora? Ela chama Fernanda. Radiologista e especialista também em UTI neurológica, tá? E ela não é fã de futebol nada, tá vendo o jogo, ano passando, e a hora que ela viu a imagem, primeira coisa que ela falou, esse menino tem que ir urgentemente pro hospital. Urgentemente. E não levaram. Não. E continuou Fizeram jogando. protocolo, colocaram uma touca de natação. pancada foi aos 4 minutos. E ela falou. E ele caiu aos 20. Então, ela falou, ele não está bem. Esse menino não vai aguentar. E dito e feito. Porque é normal. 16 Porque minutos depois ele caiu. a partir do momento que você toma uma pancada dessa, você tá quente ainda com a adrenalina, você não sente o efeito real da concussão naquele momento. O efeito ele vem minutos depois. E minutos depois, tontura, o menino não aguentou mais, caiu no chão. Então, o médico do Santos nesse momento correu um sério risco de poder ter visto esse jogador se machucar. Fafica, com uma gravidade maior. Excelente.